contra o Internacional. A outra semifinal era Vasco e Coritiba. E o Vasco era um pouco melhor que o Coritiba, mas não dava nem pro cheiro, tanto para o Palmeiras quanto para o Inter. Então quem ganhasse de Palmeiras e Inter era o campeão. Claro, ia ter que passar pelo vencedor de Vasco e Coritiba, que acabou sendo o Vasco, tinha, mas não ia ser difícil. Tanto que não foi. Palmeiras e Inter fizeram 2 jogos gigantes. O Internacional foi campeão em 79, todo mundo sabe, invicto, com muitos méritos. Mas pode perguntar para qualquer colorado que acompanhou essa conquista. Os jogos com o Palmeiras foram de arrebentar. Primeiro jogo no Morumbi, tinha 61 mil pessoas numa quarta noite no Morumbi. O Palmeiras sai na frente com o gol do Baroninho. O Jair Príncipe empata no comecinho do segundo tempo. Mas Jorge Mendonça faz 2-1 logo depois. E parecia que o Palmeiras ia ganhar. Mas aí apareceu um cara chamado Falcão. Paulo Roberto Falcão. Acabou com o jogo. Ele não só fez os 2 gols do Inter, como ele tomou conta do jogo. Foi uma das maiores atuações individuais que eu me lembro de ter visto. E aí tem os vídeos aí disponíveis pra gente tirar a dúvida. É um monstro. Jogava demais. E nesse jogo especificamente jogou muito. Foi 3-2. Foi um jogaço. Então o Falcão empata aos 19, faz o terceiro aos 25. O Palmeiras quase empata no final. O jogo continuou pau a pau. Não foi que ele arrebentou com o Palmeiras. Foi ele que fez o Inter ser levemente superior ao Palmeiras. Mas foi um jogaço. E aí fomos para o segundo jogo. No Beira-Rio, no dia 16. No domingo seguinte. 70 mil no Beira-Rio. E o Palmeiras tinha que ganhar. Vitória simples. O Palmeiras tinha vantagem, porque tinha... Enfim. Mas o Inter faz 1-0 com o Jair Príncipe. Um chute da meia-lua ali, cruzado. Vai bem no cantinho. O Gilmar estava pegando muito. Também tinha isso. O Palmeiras estava com um goleiraço. Mas essa não deu. O Mococa acaba empatando o jogo. Tem que lembrar que o Jorge Mendonça já tinha batido uma falta na trave. E por pouco o Palmeiras não ganhou do Inter lá. O Palmeiras empatou o jogo aos 7 do segundo tempo e precisava de só mais um gol. E foi para cima. Deu o contra-ataque para o Inter. E o Inter também era muito perigoso no contra-ataque. O Gilmar teve que se virar. Foi outro jogaço. Mas o Inter segurou o empate, foi para a final com o Vasco e acabou campeão. Foi frustrante? Foi. Mas não foi aquela coisa de você falar assim, porra, que parmeirada, né? Dessa vez não. Dessa vez o Palmeiras... Em 79 o Palmeiras fez um papel bonito. O Palmeiras perde o campeonato de 78. Faltando 2 minutos num gol espírita do Serginho Chulapa. Toma conta do Campeonato Paulista. E só não é campeão porque tem uma manobra de bastidores que joga a decisão para o final, para o começo do ano seguinte. E fez uma campanha monstruosa no final do ano, tanto no terceiro turno do Paulista quanto no Brasileiro, que foi uma campanha curtinha, mas muito forte, né? Uma derrota para o Internacional em casa, empatar com o Inter no Beira-Rio é um resultado para poucos. Aquele Inter era um timaço. Então era o Palmeiras ter feito o resultado aqui, que o empate lá seria até um bom resultado, daria a vaga na final e praticamente o título. Porque o Palmeiras ganharia do Vasco, como o Inter ganhou com facilidade. O Inter passeou em cima do Vasco. O Palmeiras ia passear também. Mas tínhamos o Inter pela frente, que foi merecido campeão, um time também muito forte, muito competitivo.
E essa foi a sensação nossa de, pô, perdemos, mas jogamos pra cacete. E perdemos porque pegamos um time muito bom também. E a atuação do Falcão, que foi uma coisa que todo mundo bateu o pau. Falou, pô, jogou pra cacete. Então vejam quanto contraste, né? Um futebol tão bagunçado fora de campo, tão zoneado, esses regulamentos, esses absurdos, e tão bem jogado dentro de campo. Outro dia eu falei que o futebol brasileiro na década de 2000, final da década de 2000, né, era horrível, horroroso, e era mesmo, porque eu vi futebol bom. Futebol bom era esse. Muito bem jogado, final da década de 70, começo da década de 80, só jogaço. E com campo ruim, não tinha drenagem, não tinha nada dessas coisas que tem hoje, essas frescuras que tem hoje. Frescura nada, é avanço, né? A gente tem que sempre bater palma pro avanço. Mas naquela época não tinha e jogavam bola pra cacete, era bonito demais de ver. Só jogaço, só craque jogando bola. Uma pena que o Palmeiras não foi campeão, a gente já está no 3º ano da fila. Mas é aquela coisa, né? 77, tá bom. Acabamos de ganhar o campeonato, beleza, não precisa ganhar todo ano. 78 ficou aquele gostinho do quase de perder do Guarani. A campanha foi boa, a campanha foi satisfatória. Teve umas parmeiradinhas ali? Teve. Assim como teve uma parmeirada no turno. Tudo bem que eu falei, não precisava e tal, mas começou a ter umas parmeiradinhas. Só que ainda não era suficiente para trazer aquele complexo de vira-lata que a gente começou a desenvolver na década de 80. Isso começa a ficar latente em 1980. É isso que a gente vai falar na quinta-feira, quando o Palmeiras perde de uma vez aquela aura de ser o maior time do país, de seu time a ser batido, de ser uma camisa respeitadíssima e passa a ser uma camisa que começa a levar uma chacota. Né? O palmeirense começou a se sentir vira-lata. O torcedor do maior campeão do país de repente virou um time vira-lata. Não por coincidência, após a ascensão de um dirigente chamado Mustafa Contursi, que chega ao cargo de diretor de futebol pela primeira vez em 78. E aí começa a sua trajetória como político no clube. 1980 vai começar com a decisão, né? As semifinais do Campeonato Paulista de 79, que foi paralisado porque o Vicente Matheus não aceitou fazer uma rodada dupla. E claro que vai dar errado. Aqui na quinta-feira, para a gente terminar essa história desse campeonato. Em janeiro, então, será decidido o Campeonato Paulista de 79, em janeiro de 80. E aí sim, a gente entra no ano de 1980, onde realmente começa uma descida, uma ladeira abaixo do Palmeiras, que é uma coisa que é de cortar o coração. Mas é importante porque é essa trajetória que vai desembocar no ano de 1993, que vai fazer aquele 12 de junho de 93 ser tão especial. Então é inesquecível. Tudo isso faz parte, né, de uma construção. A casca que a gente pega, né? Eu costumo falar que o pessoal que nasceu em 70, que é o meu caso, 70, 71, 69, pessoal que não lembra do título de 76, mas que lembra de 77, que pegou a fila inteira, é o pessoal mais cascudo que tem. Eu só fui ver o Palmeiras campeão com 22 anos. E é tomar no lombo todo o campeonato. Às vezes lutando, às vezes sendo bravo, às vezes sendo muito bom e perdendo para um time melhor, por exemplo, o caso do Inter, nesse brasileiro de 79, e às vezes dando umas parmeiradas, dando uns vexames, tomando uns cacete, umas vergonhas que faz a gente ficar só mais forte. Então é isso que a gente quer resgatar nessa série. E eu espero que vocês estejam gostando e que vocês voltem nos próximos anos, né? Em 80, 81, 82, 83, a gente vai até 1992. Tá bom, turma? Então até